Olá, galera! Na dica de livro dessa semana, eu quero convidar vocês para montar a cavalo comigo, para a gente galopar junto na história de Maria Moura. Nesse livro, Memorial de Maria Moura, escrito pela Raquel de Queiroz, uma história de arrepiar. Bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura. É através da feminilidade selvagem de Maria Moura que a escritora cearense escancara de uma forma reta, objetiva, muitas vezes despudorada, essa história escrita no livro Memorial de Maria Moura e a forma como as pessoas viviam naquela época. No terreno árido, no ambiente árido, na seca, local difícil, às vezes selvagem. Esse livro ele foi escrito em 1992. A personagem principal, Maria Moura, expõe como a natureza da mulher é complexa, recheada de determinação e de desejos intensos. É um ser humano extremamente sexual, mas que não hesita em vingar a morte da mãe quando o padrasto, com quem mantinha um caso, com quem ela, Maria Moura, mantinha um caso, elimina a figura materna através de um relacionamento abusivo. Ela manda matar um homem que passa a ameaçá-la e a chantageá-la, queima a casa onde ela morava, porque ela vai mudar de lá, para que não fique de herança para seus primos, que também vivem guerreando com ela, e lidera um bando de jagunços que vive saqueando e roubando fazendas vizinhas e se torna uma liderança fortíssima no meio de todos esses homens. Como está escrito na orelha do livro da 12ª edição, que é essa edição que eu estou mostrando para vocês aqui. Protesto, denúncia, indignação, raiva, orgulho, soberba, alucinação, exasperação de todos os sentimentos, péssimos e ótimos, passíveis de ser experimentados por esse ser que teima, se obstina em ainda ser humano. Mas o mérito de Raquel de Queiroz nessa história, pessoal, é criar um personagem muito forte, muito bem construído, que é a Maria Moura. E no entorno da Maria Moura, além da Maria Moura ser o personagem central, praticamente toda a história acontece no entorno dela, mas também a Raquel de Queiroz teve uma competência de criar outras histórias paralelas, que de certa forma mantém o leitor preso a esse livro, mantém o leitor preso. Então são histórias, são personagens inclusive também muito bem construídos, cujas histórias se entrelaçam com a história de Maria Moura, apesar dela manter sua liderança como aspecto central. Vasto painel, mural panorâmico, retrato sem retoque de relações sociais, culturais, morais, afetivas, entre personagens, sábia e comovidamente bem feitos, delineados. Estão lá a saga do padre José Maria, que se apaixona por uma mulher casada chamada Bela, a linda história de amor do trapezista Valentim e de Maria Alva, que é prima de Maria Moura, os desejos da protagonista por Duarte, da própria Maria Moura, ele é filho da Rubina, e por Cirino, um rapaz louro, filho de um homem rico e poderoso. Então a Maria Moura, ela desenvolve essa capacidade que ela tem de seduzir e esse desejo que ela tem de seduzir. É um traço marcante dessa personagem ao longo dessa... Na descrição de Raquel de Queiroz, ao longo dessa história Memorial de Maria Moura, aparece muito nesse sertão nordestino a questão da violência. Violência de homem contra homem e principalmente a violência de homem contra mulher. Mas a Raquel de Queiroz, ela coloca um certo ingrediente romântico na história, que particularmente eu acho que nos seduz e nos conduz a chegar até o final desse livro, que é uma história muito bem contada. Eu indico esse livro para várias pessoas, já fiz a sugestão de leitura. Essa edição, que é a 11ª edição, ele tem em torno de 500 páginas. A sugestão que eu faço é que seja para pessoas que já têm alguma experiência de leitura, porque de certa forma ela é uma história longa, mas é uma história muito bem construída e que não é difícil de ler e não é difícil de entender.
Então fica aqui essa dica para pessoas que já têm uma mínima experiência de leitura de livros, que possam pegar e seguir os galopes de Maria Moura ao longo dessa história. O que me emociona na história do livro Memorial de Maria Moura? Essa história acontece no ambiente, né, no sertão nordestino, num período histórico que ainda tinha uma forte herança da escravidão que aconteceu no Brasil e também uma herança muito forte que isso, de certa maneira, reflete até hoje, de uma sociedade extremamente machista. Tanto que a Maria Moura, ela era uma menina de família, certo? Que foi seduzida pelo padrasto, que depois mata a mãe dela e ela se transforma numa liderança forte. Era uma região comandada pelos chamados coronéis, né, do sertão, que mandavam e desmandavam na vida de todo mundo. O que me emociona é perceber que, de certa forma, o processo histórico aconteceu, algumas páginas da nossa história foram viradas e essa herança escravocrata e machista ainda permanece nos dias de hoje. Mais uma vez, a gente precisa refletir sobre, por exemplo, feminicídio, violência contra a mulher, que ainda paira, né, sobre nosso ambiente social. Então, essa herança ainda permanece. Algumas regiões, principalmente de cidades do interior, onde ainda existe essa figura dos coronéis, né, que de certa forma querem impor a sua vontade sobre a vontade de toda uma população. Então, com erros e acertos da personagem Maria Moura, na maneira como ela passou a conduzir sua vida, mas ela serve como referência para o fato de ser uma mulher que passou a liderar um determinado movimento num cenário que era comandado só por homens. Personagem que eu destaco nessa história, claro e evidente, apesar da Raquel de Queiroz ter produzido outros personagens interessantes, o exemplo do padre que tem na história, que é uma figuraça, a Maria Moura é destaque supremo, absoluta nessa história. Pela sua força, pela sua determinação, pelo seu poder de liderança, mas particularmente por ela deixar transcender o seu lado fêmea, o seu lado mulher. E em alguns momentos também colocar homens para fazer as suas vontades. Esse personagem é um personagem forte, sólido e muito bem construído. Pessoal, ao assistir esse vídeo, aproveite e dá o like, dá seu okzinho aí, curta nosso vídeo, compartilhe com o seu círculo de relacionamento e seja muito bem-vindo ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira.